um perfil de um médico que falou uma parada na internet que eu falei, cara, esse cara é um desserviço, meu irmão. Ele falou que depressão e ansiedade não existem. Minto. Não existe remédio para depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é curado com atividade física. Se você está ansioso ou deprimido, é porque você não está fazendo a atividade física que seu corpo pede. Eu falei, cara, essa fala é altamente perigosa. Muito perigosa. Porque quando você fala isso, você está falando para o cara assim, ó, se tu tá mal, a culpa é tua. Você não fez o suficiente para não estar mal. E porra, bicho, no meio da luta, a gente já tem aquele estigma de que, pô, meu irmão, o mais forte prevalece. Você falar isso para um cara que já está mal de cabeça, ele vai se achar tão merda que ele pode fazer uma besteira com ele mesmo, entendeu? Onde eu estou chegando? Sim. Como que hoje a gente tem essas câmeras que conseguem tirar uma foto nossa, nos filmar e perceber o calor, a temperatura do nosso corpo. Se você pegar uma pessoa em saúde mental, o diagnóstico ele é uma hipótese. TDAH, autismo, depressão, ansiedade, pânico, qualquer coisa. Não existe assim um exame de sangue ou de imagem que te comprove um laudo. Sim. O profissional, com a expertise, com o registro dele, ele constrói uma hipótese de diagnóstico, que é tomada como verdadeira, o que é perigoso, né? Mas, enfim, para você entender o porquê que eu estou dizendo isso. Se você pegar uma câmera de calor e você filmar uma pessoa que está com uma hipótese de depressão, você vai ver o corpo dela frio e gelado, porque nós somos química. E para isso aqui funcionar, para eu levantar minha bunda do sofá e ir fisicamente, porque a vontade todo mundo tem, quem está com depressão quer estar bem. Não é falta de Deus, falta de vontade, falta de propósito. Excesso de futuro, nem isso, nem aquilo, nada disso. Ela não tem o combustível para ir do ponto A ao ponto B. E o que é o remédio? É a suplementação. O que é o remédio? É uma droga testada com rigor científico, com órgãos que fiscalizam se aquilo faz mais bem do que mal, testado. Cara, para levantar a pessoa e para blindar ela do absoluto da vida diária, para que ela consiga ir para atividade física e ir para terapia, né? Quantas vezes eu já falei que o jiu-jitsu é terapia, né? A gente fala com uma essência boa, mas é uma fala perigosa, porque tem pessoas que ainda estão alienadas que falam, não, minha terapia é o jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu é atividade terapêutica. A terapia, você reaprende a viver a sua vida, resolver seus problemas e sair na mão com a modernidade. E o remédio para quem precisa é para botar seu metabolismo para funcionar, senão tu não vai, cara. Tu não tem força. E não é culpa dele. Não, em hipótese alguma. Mas entende que eu estava conversando com o Victor Doria, que é manager de alguns lutadores, Sim. A gente estava trocando uma ideia, e eu falei, cara, quanto mais raso você é na internet, mais alcance você tem. Isso em todos os segmentos. Porque como a gente está na modernidade e o que manda na modernidade é a velocidade, o imediatismo, se eu te ofereço uma solução, não interessa se ela é inalcançável, mas ela é palatável, você compra ela com muito mais facilidade do que se eu te disser uma série de coisas que você tem que fazer para alcançar esse mesmo objetivo. Mas vou perder de lavada. Sim, não tem ética. Não tem ética. Né? Assim como puro gatilho. Uma conversa de 2, 3 horas sobre psicologia com um cara que de fato estuda a psicologia, desde a reação química até o comportamental, ela vai vender muito menos do que um coach que no Reels fala... Vai embalar aquilo, vai empacotar como performance instantânea. Quer mudar a sua vida? Aqui na sua mão você tem mais tecnologia do que a NASA tinha num prédio. Então, se você não está ganhando dinheiro, a culpa é tua, teu merda, desgraçado. E o cara acaba de se enforcar, porque... Vai se esgotar mais, vai gastar o combustível que ele não tem. É muito perigoso, cara, o que a gente está vivendo. E como eu te falei, a gente está, às vezes... Hoje a gente vai com o celular pro banheiro, pra cama, pra mesa de café, de almoço, pra tudo. Tu recebe um tráfego pago lá. Se tu não queria que te atingisse, te atinge, cara. E a pessoa vai vir com o quê? Com argumentos, né? E rastreado que você foi atingido pela persona que ele montou, cara. Então, a gente precisa consumir coisa boa para equilibrar a balança. E aí que eu te falei, cara, por que eu fico feliz de estar aqui? Porque isso aqui faz parte, eu tenho uma assembleia de vozes, eu seleciono quem entra no meu ouvido. Isso, então, faz parte vamos botar assim, da higiene dopaminérgica, faz parte controlar exatamente o que você consome e não consome. E aí eu estou falando de consumir em todos os aspectos, visual, Sim. auditivo,
digestivo e por aí vai. Essa é a minha sessão 1. Pô, bacana, hein? A primeira coisa que eu preciso fazer, porque a pessoa, ela não sabe onde ela tá tudo menos ela. Fala, calma aí, vamos eleger a assembleia de vozes? Vai aprender o botão silenciar. Feed Stories, primeira coisa. Quantas redes sociais você usa? Precisamos. E aí, aquilo que a gente falou, as filosofias antigas. Estoicismo, aprimoramentos das filosofias, né, mais antigas, minimalismo, né? E como eu trabalho com cognitivo comportamental, uma das coisas que acaba indiretamente com esses princípios atingindo muito meu trabalho é também levar em conta a dimensão espiritual do cliente, porque hoje me é permitido fazer isso. Então, uma coisa que eu tenho percebido na prática... Mas o que é a dimensão espiritual? Volta para a gente deixar claro para a audiência. Por exemplo, hoje a Organização Mundial da Saúde ela entende que o ser humano ele é um ser biológico, psíquico, biológico, temos um corpo biológico, uma mente que tem um psiquismo que habita dentro desse corpo, né? Que é toda essa estrutura química que, através de mais química, ela funciona e interage com o ambiente. E social, porque nós somos feitos para estar em contato. E entrou a dimensão espiritual, que atualmente, né, milhares de cientistas, um mais incrível que o outro, está estudando essa dimensão, muitos tentando, às vezes, provar que espiritualidade não existe, acabaram provando que existe. Então, essa dimensão espiritual, no sentido de que algumas glândulas do cérebro, principalmente as que a gente tem pouquíssimo conhecimento, quando você, seja qual for, não estou falando de religião. O que é espiritualidade? Quando você se conecta com algo e existem o cara que é cristão protestante, católico, bandista, budista e as outras que existem. Quando ele realiza aquela atividade, foi rastreado em laboratório que áreas específicas e semelhantes a cada pessoa ativa algumas glândulas diferentes, únicas, combinações. Então, estão mapeando isso, percebendo que isso gera uma produção química excelente. Então, a espiritualidade... Não religiosa. Não religiosa. Falando de quando você medita, vamos dizer assim, práticas meditativas, cantar um hino, orar, você fazer algo que transcende essa coisa racional, material de carne e osso. Perfeito. Estruturas que existem dentro de nós são ativadas. E qual é a consequência disso? Produção de química de cura de vida. E aí, quando a gente vem para o nosso esporte, que é matar 2 leões por dia, no mínimo, né? Um de manhã e um de tarde, no mínimo. Um atleta... Se você ficar só no racional, que não tem apoio, que às vezes está machucado, e a realidade é muito dura. Se o atleta de jiu-jitsu, se ele não tiver fé, cara, na prática eu vejo que ele vai até ali. Agora, quando o atleta tem fé, cara, o obstáculo vira ponte. Não tem fim. A gente segue um dia de cada vez, a gente consegue vir mais por aqui, por agora. E aí, se a gente visita o futuro, é com esperança, pô. E o ser humano com esperança, ele é uma máquina. É uma máquina de vida. A gente acaba indo menos para o passado. Quando você tem fé, você vai no passado e fala, pô, Deus, o universo, alguma coisa já me ensinou que agora, calma aí, eu já conheço esse caminho, eu vou desviar do buraco. E as coisas começam a ficar mais fortes. Então, hoje, como eu sou limitado, eu acabo filtrando, né? O meu método a gente começa com uma sessão. A pessoa quer contratar 1.000. Você vai contratar uma. Se demete, a gente contrata 2.000, não precisa ser 1.000, não. E aí, um dos filtros que eu utilizo é isso, porque eu sou um só tenho uma vida. Eu quero gastar ela com pessoas que vão fazer valer o esforço mútuo. E não precisa ser um campeão mundial, como eu te falei. Não dá para trabalhar com muitos. Por isso que eu trabalho com o Mika, com o Diogo, com o Malhadinho, com o Thiago Moisés, com o Gutenberg, com o Felipe Goulart. Poucos. Por quê? Qualidade em primeiro lugar e não quantidade. E sirvo muitas outras pessoas normais que, por acaso, meu cérebro tem o mesmo engajamento, se move do mesmo jeito, é o mesmo atendimento. Então... percebo que, cara, a fé, a espiritualidade, independente de religião, é um fenômeno para a gente amassar essa vida moderna, para a gente construir dopamina real. Perfeito. Quando você medita, quando você lê a sua prática, qual for, enfim, cara, isso é vida e a neurociência agora está descobrindo o benefício disso. Por quê? Porque a gente está sofrendo, cara. O mundo precisa de jiu-jitsu, o mundo precisa de espiritualidade, o mundo precisa de fé para a gente sair o quê? Da tecnologia que está cada vez mais bizarra, cara. E a massa. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!